Estamos recebendo aqui nos estúdios, com muito orgulho e honra, né? O promotor de justiça, Dr. Marcelo Francischetti da Costa, que vem ao programa porque temos muitos assuntos para falar e sempre que tem o promotor à disposição, evidentemente surge a oportunidade de levar esclarecimento para a população. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. É uma honra. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui me dirigindo para vocês e para todos aí que nos acompanham pela internet, pela rádio. É uma satisfação. Bom, doutor, a gente pode anunciar o senhor como primeiro promotor da infância e juventude, promotor da Justiça Eleitoral. O senhor está, assim, acumulando cargos aí, doutor? Realmente a gente está numa época de bastante trabalho. Estou trabalhando bastante aí, aqui no meu cargo de origem, no eleitoral daqui, no eleitoral da Zona Eleitoral de Auriflama também, a promotoria de Salgado e um pedacinho aí da promotoria da doutora Laila, que cuida aí da infância e dos direitos humanos e difusos aqui de Fernandópolis. Pois é. E na última sexta-feira, né, precisamente, nós tivemos aí aquela data, o Dia Mundial de Combate à Injustiça, né? Exato. E a gente vê, hoje nós temos, assim, podemos dizer que nós temos poucas injustiças, doutor, ou ainda é um predomínio essa condição? Olha, eu acho que essa questão da injustiça, ela nos leva a muitas coisas, né? Ela nos remete a muitas coisas, a muitos temas, né? E eu acho que a gente ainda tem muita coisa a combater, né? Muito a combater. Eu acho que o sistema de justiça, ele é feito por homens e mulheres, então ele é essencialmente falho, né? A perfeição, ela é divina, ela não é humana. E nisso, é óbvio que a gente pode falhar, pode se equivocar, mas o sistema tem garantias para tentar corrigir isso, né? Eu acho que as maiores injustiças estão e se perpetuam para aqueles casos e acontecimentos que, na verdade, escapam do sistema, né? Das pessoas que têm pretensões, que têm necessidades a ser atendidas e muitas vezes não conseguem chegar e trazer isso até o sistema de justiça para ver os seus direitos resguardados, favorecidos e protegidos. Eu acho que o foco nosso, quando a gente debate um dia como esse, tem de ser isso, né? Proteger e garantir que essas pessoas tenham a oportunidade de vir a juízo, de expor as suas situações e ter o que elas precisam atendido. Eu acho que o foco é esse. E aí é uma luta que nós vamos ter que lutar por ela a vida toda. Enquanto houver uma sociedade, eu tenho certeza que nós vamos ter que combater isso. A gente ouve muito ainda as pessoas, a gente fala assim, vai buscar teus direitos. Ah, não vou perder tempo, não. Exatamente, isso, exatamente. A percepção de que... percepção de que não... Exatamente, de que eu não vou chegar a lugar nenhum, que ninguém vai me ouvir, que eu preciso arrumar um advogado. Arrumar um advogado é caro. E, na verdade, há muitos mitos nisso, né? Por exemplo, tem muito acesso à justiça que não depende de advogado. O juizado especial, que é para pequenas causas, o antigo juizado de pequenas causas, de valor até 40 salários mínimos, ele dispensa a assistência de advogado. Você pode ir, deduzir o seu pedido, e isso vai se transformar num processo, vai gerar uma ação, sem precisar de advogado. Se a gente chega num consenso, por exemplo, em algum tema, um exemplo claro, um casal que tem um filho e se separa, né? Se há um consenso sobre o que fazer, eles podem procurar o Sejusc, aqui em Fernandópolis, na Avenida dos Arnaldos, e eles vão ser atendidos. Isso vai gerar um acordo homologado por um juiz, com força de decisão judicial, sem passar por advogado, sem começar um processo, nada disso. E para quem precisa de uma ação que demanda advogado, existe um convênio da Defensoria Ordem dos Advogados do Brasil que nomeia advogados, quer dizer, eles são pagos pelo Estado para atender essas pessoas. Então, a justiça, ela tem muitos caminhos de acessibilidade, né? E garantir que as pessoas saibam desses caminhos e possam acessá-los, eu acho que é uma das lutas para a gente lembrar nesse dia de combate à injustiça. Muito bem. Agora, a acessibilidade, por exemplo, muitas pessoas ficam temerosas de ir no fórum e falar assim, eu queria falar com o promotor e eu não sei se ele vai me atender. Pois é. Na última visita que eu estive aqui, a gente conversou sobre isso, né? E a gente está lá todos os dias fazendo atendimento, né? A partir da 1h, todos os dias, a pessoa pode chegar até o fórum, passar pelo detector de metais e olha, eu quero falar com o promotor. Vai ser encaminhada, nós vamos estar lá para fazer o atendimento, para ouvir a demanda, para explicar, para dar orientação jurídica para essa pessoa, né? Nós estamos lá para isso, todos os dias da semana, todos os dias úteis nós estamos lá para isso. A gente tem essa função e para nós é uma satisfação. Nós somos funcionários públicos, a gente trabalha para o público, né? Quem nos custeia são os impostos que as pessoas pagam. É nosso dever estar ali
prontos para atender e para orientar a nossa população. Vamos entrar no papo, Samuel Leite. Promotor, a falta de informação, o senhor acredita que talvez seja o maior empecilho da comunidade em buscar apoio ao Ministério Público? Eu acho que sim, até mais do que só o Ministério Público, Samuel. Acho que para a gente perceber que precisa se defender, perceber que foi violado e que tem um meio de ser reparado, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber, né, que eu posso buscar uma orientação, que eu posso buscar o judiciário para me tutelar. E eu acho que essa falta de informação, na verdade, ela impede muitas pessoas e perpetua situações de injustiça, para voltar no que a gente começou a conversar aqui. Doutor, essa semana, final da semana passada, o Ministério Público conseguiu, através de uma liminar, suspender ali o registro, né, de um suposto médico que chegou aqui com documentação falsa e tentou, através de uma ação judicial, registrar a sua carteira profissional, né? E conta um pouco desse caso aí, doutor. Claro, sim. Esse caso é meu, efetivamente, né? Eu me deparei com um inquérito em tramitação, então é uma investigação que se iniciou aqui em Fernandópolis. Ela ainda está em curso, né? Então o delegado ele tem de fazer pedidos de prazo, a cada 30 dias ele precisa pedir uma continuidade da investigação. Esse pedido é apreciado por mim, que sou o promotor. E quando eu peguei essa investigação, me deparei com a seguinte situação. O sujeito ele veio transferido de uma faculdade da Bolívia, se não me engano, aqui para Fernandópolis, né? Para uma faculdade de medicina daqui de Fernandópolis. E quando ele chegou, ele trouxe certificados, é o nome, mas pelo que eu entendi são históricos de conclusão de parte do curso lá, né? E aí a faculdade aqui de Fernandópolis entrou em contato com a entidade que havia emitido esses certificados, a universidade de lá da Bolívia, e a universidade disse que eles não eram verdadeiros, que eles eram falsos, né? E aí, a partir disso, se iniciou uma discussão entre ele e a Universidade de Fernandópolis, porque ele queria a emissão do diploma, né? E a Faculdade de Fernandópolis disse que isso não era possível porque ele precisava cursar aquelas matérias, né? Aqueles certificados não provavam a conclusão daquelas matérias. E ele então intentou uma ação aqui em Fernandópolis, ele não ganhou liminar nessa ação daqui de Fernandópolis, desistiu desse processo, iniciou um processo em outro estado da federação aqui do Brasil, e aí naquele estado houve uma liminar. E aí a Universidade de Fernandópolis cumpriu a decisão do juiz de lá, explicou essa situação, mas cumpriu a decisão judicial e trouxe para a Polícia Civil conhecimento desse fato, de que aqui houve o uso de documentos falsos, né? E a partir disso, a minha preocupação quando eu peguei esse caso foi uma só, né? Havia notícia de que a partir dessa liminar, o jovem ele havia entrado com pedidos para se inscrever como médico, tanto num estado da Federação do Nordeste quanto aqui em São Paulo, né? E a partir disso, a minha primeira reação foi fazer um pedido para o juiz aqui de Fernandópolis, dizendo o que me parece que é muito básico, né? Se existe uma dúvida razoável de que esse jovem tenha de fato cursado essas disciplinas, se existe essa dúvida, né? Porque a entidade que emitiu nega que tenha emitido, nós não podemos permitir que esse jovem exerça a medicina, que ele se inscreva como médico e exerça a medicina. Porque os riscos que nós podemos trazer para a nossa população são difíceis até da gente mensurar, né? O risco de um agravo à saúde, porque a pessoa não foi bem diagnosticada ou porque não foi adequadamente tratada, eventualmente pode levar alguém a óbito. Isso é um risco muito grande que a gente não pode permitir. A investigação está em curso, há diligências a serem feitas, mas o juízo provisório preliminar, a meu ver, precisa ser de uma cautela, de uma segurança. Então, vamos aguardar a investigação correr. Se o cenário se descortinar diferente, a gente vai rever isso com certeza, mas felizmente, nesse momento, o juiz aqui de Fernandópolis entendeu a nossa preocupação e deu essa decisão impedindo que ele se registre e que exerça a medicina enquanto a investigação prossegue. Até porque o prejuízo seria maior ele exercendo risco, né? Me parece que o risco para toda a sociedade é muito grande e para esse próprio profissional, o risco dele eventualmente ter uma responsabilidade civil por um erro, né? Fundado talvez nessa ausência de habilitação, é muito grande e não pode ser tolerado, né? Felizmente, o judiciário aqui de Fernandópolis entendeu conosco e proferiu a decisão logo em seguida. Samuel? Diversos alunos brasileiros que buscam cursar medicina em outros países cada vez mais. E tanto que diante
dessa matéria que nós publicamos no Cidadão Net, várias pessoas nos procuraram. E gostaria que o senhor deixasse bem claro aqui, doutor Marcelo, não é proibido cursar, porém tem que atender todas as normativas do órgão fiscalizador brasileiro, que seria o Conselho Federal de Medicina? Exato, na verdade, para quem conclui o ensino superior de medicina lá no exterior, né, para vir aqui para o Brasil, ele precisa fazer uma revalidação do diploma dele, né? Então ele tem que submeter um exame, uma verificação, né? Isso é um ponto. A outra situação é desse jovem, quer dizer, é lícito você começar a faculdade no exterior e depois se transferir para uma faculdade brasileira. Isso aí não tem nada de irregular, tá? Nada de irregular. E é claro que às vezes as disciplinas que você cursa lá fora não batem com a grade daqui. Então às vezes você não aproveita uma disciplina, tem de cursar outras. Isso é uma coisa absolutamente normal do dia a dia, tá? Agora, o que a gente não pode permitir é, aparentemente, alguém vir com uma falsa prova de que cursou parte do curso e pretender aproveitar créditos que ele não fez. Isso a gente não pode permitir, não pode tolerar, né? A segurança da nossa população não está resguardada numa situação assim. Esse é o ponto, né? Doutor, o senhor é promotor eleitoral, como é que está a caneta? Tá trabalhando muito aí? Olha, Gabriel, a gente teve agora um período de 5 dias, que era o prazo para impugnar os registros de candidatura, né? E aí, rapaz, eu vou te dizer, foi bastante trabalhoso, bastante trabalhoso. A gente teve vários casos de impugnação. E nós estamos falando aqui de Fernandópolis. Na verdade, como eu disse, eu estou atuando em 2 zonas. Eu estou atuando na zona aqui de Fernandópolis, que é a 150, e também estou na zona de Oriflama, que é a 225, né? Então lá são 5 municípios, e é claro que Fernandópolis tem um porte muito maior, né, de população de candidatos, mas atuando nas duas, a gente fez dezenas de impugnações. Agora aqui nós temos 195 candidatos que pleitearam registro de candidatura, né? Em Minas Gerais aí, o pacote de impugnação... Olha, aqui, se não me engano, aqui deve ter sido algo em torno de 15, 17, né? A maioria delas por questões formais, na verdade, né? Ah, sim. Documentação. Exatamente. Documentação, certidões, coisas que faltavam que são, assim, mais singelas, né? É típico aquele detalhe. Está terminando o prazo, você faz a tua declaração de imposto de renda, depois você faz a retificação. É exatamente isso, né? Como a gente tem um prazo exíguo e esse prazo termina com 5 dias, né? A gente tem de impugnar e aí dá para o candidato a oportunidade de ir no prazo de contestação trazer essa documentação faltante, né? A resolução é muito clara, então a gente imagina que na verdade o candidato não trouxe as certidões porque não conseguiu emiti-las a tempo, né? Então a gente faz a impugnação e aí o candidato tem a oportunidade depois de trazer isso e comprovar a regularidade. Agora, doutor, a gente sabe que a campanha é muito rápida, né? Sim. E em outras eleições houve até um certo pacto entre os candidatos com o aval da Justiça Eleitoral, no sentido de colocar algumas regras, não da lei, mas pacto mesmo do município para uma campanha mais civilizada, né? Alguma coisa em questão aqui em Fernandópolis? Olha, eu confesso para você que se houve essa conversa, eu acabei não ficando sabendo dela, tá? Então eu não tenho ciência disso. Eu acho que é uma medida salutar, né? Todos estão competindo numa condição de igualdade, então eu acho interessante que os candidatos entre si tenham, vamos dizer assim, limites entre eles próprios. Acho que isso é bastante salutar, né? Mas se houve realmente essa conversa, eu ainda não fiquei sabendo dela, mas seria algo realmente bastante interessante. Agora, a internet continua sendo o maior foco de preocupação da Justiça Eleitoral. Olha, se você for observar a resolução que o Tribunal Superior Eleitoral baixou, o grande foco é a internet, né? A regulamentação da publicidade, da propaganda na internet, ela mereceu uma atenção muito grande do TSE, né? E isso a gente sabe, né? A nossa sociedade hoje, ela tem uma vinculação muito grande com a internet, com a disseminação de informações na internet. É natural que seja assim essa preocupação, né? Agora, a gente sabe também, doutor, que na questão aí dessas impugnações que o senhor tratou há minutos atrás, elas são ações, vamos dizer, formais da legislação. Agora, tem aquela provocação do Ministério Público por um candidato que se sente prejudicado ou uma denúncia de eleitor. Exato. Por enquanto está tudo tranquilo? Exato. Então, por enquanto, tudo tranquilo. Eu não recebi nenhuma reclamação formalizada aqui de Fernandópolis. Não recebi nenhuma ainda, nem com relação à propaganda. A gente sabe que é muito comum os partidos se queixarem, mas eles também têm legitimidade, né? Então, assim, eles podem, eles próprios, provocar o juiz eleitoral questionando já uma questão de propaganda. Mas você lembrou bem, o cidadão, ele pode nos provocar, tem sistema para isso, pela internet, pode fazer se identificando, pode fazer de maneira anônima, trazer essas queixas aí para que a gente possa analisar e eventualmente coibir algum ato irregular de campanha.
Na era da inteligência artificial, creio que o senhor acabou de responder para nós. O que é mais desafiador para a justiça eleitoral, no seu entendimento? Ou seja, para não induzir o eleitor a um erro, a uma fake news? Sem dúvida alguma é a questão da internet, né? A facilidade de propagação de conteúdo, né, que não seja verídico, veraz, correto, é algo muito grande, porque você não consegue reparar o erro, né? Você disseminou a informação falsa, você não consegue, com a mesma efetividade, com o mesmo grau de persuasão, convencer a pessoa de que aquilo não é verdadeiro, né? O impulsionamento do conteúdo é algo que mereceu regulamentação pelo TSE, porque é a grande preocupação realmente, né? Eu acho até que no âmbito nosso, local, a gente não tem que se preocupar tanto com isso. Eu acho que aqui as questões mais tradicionais de propaganda, né? Se a propaganda de uma forma está correta, se de outro não está, eu acho que isso até para nós faz muito sentido. Agora, para colégios maiores, como por exemplo a capital, aí a questão é complicada. Até porque a própria, digamos assim, a circulação de dinheiro, né, para a campanha eleitoral é muito maior e evidentemente o investimento acaba indo para se tentar de todas as formas atrair o eleitor para aquele determinado nome, né? O que aqui geralmente, como é uma cidade mais de menor porte, e os próprios candidatos se conhecem e estão ali convivendo na própria comunidade de forma mais intensa, acaba inibindo uma certa ação mais desairosa, né, doutor? Olha, eu quero acreditar que você esteja completamente correto, né? Eu acho que a urbanidade entre os candidatos, claro que defendendo pontos de vista distintos, discordando das ações ou das vinculações de um com o outro, mas que haja entre eles uma urbanidade, até porque muitos se conhecem, né? Nós temos um grande número, por exemplo, de pleiteantes aos postos de prefeito e vice-prefeito que exerceram a vereança, né? Estão no mandato de vereadores, né? E se conhecem e com certeza já tiveram a oportunidade de se debater uns com os outros, de chegar a consensos, né? Então eu quero acreditar que aqui entre nós, pelo menos, vai prevalecer o respeito e a licitude das ações de um com o outro. A gente lembra, a gente está aqui em Fernandópolis, acompanha a eleição há muito tempo. Antes da internet a gente tinha as panfletagens apócrifas, né? Uhum. Aquelas que na madrugada invadiam a cidade, mas ali você conseguia juntar um pouco das penas espalhadas, né? O problema dessas panfletagens agora virtuais é mais difícil, né, doutor? Sem dúvida, é muito mais difícil rastrear, identificar a origem, né? Vincular ao candidato que aparentemente é beneficiado, né? São grandes desafios para a campanha nesse âmbito virtual e para a gente do sistema de justiça de fiscalizar, de coibir, de responsabilizar, são grandes desafios. Muito bem. Mas a Justiça Eleitoral já se mostra atenta há algum tempo e trabalha insistentemente para que não sejam cometidas alguns erros ou equívocos por parte do eleitor. Exatamente. A preocupação que vem demonstrada e lá de Brasília é justamente isso, né? Tentar deixar o pleito o mais regular possível para que o eleitor exerça a sua manifestação, exerça a escolha do seu voto de maneira absolutamente independente, não induzida por uma notícia inverídica ou por uma disseminação de má informação. Agora, doutor, a gente fala das ações dos candidatos, mas de repente tem aquele eleitor que pode também cometer uma infração, né? Exatamente. Porque ele pode ser, diria assim, apaixonado pelo candidato, criar situações ali que podem gerar problemas também, né? Exatamente, né? Isso é uma possibilidade que a gente não pode descartar, né? Do eleitor que, infelizmente, eu vou dizer mal intencionado, né? Talvez cego, né? Pela paixão com um candidato ou pelo desapreço a outro candidato, né? Que vá fazer uma veiculação absolutamente equivocada, ilícita, o que também vai ser coibido, pode ter certeza disso. Muito bem. Bom, doutor, daqui até as eleições, trabalho não vai faltar, né? Não, a gente tem a perspectiva de que não, Cabreiro. Muito trabalho pela frente, mas com fé em Deus a gente chega lá. O senhor cuidando aí de 2 zonas eleitorais, já percebeu qual tende a dar mais trabalho para o Ministério Público? Numericamente, lá com 5 municípios, né, a gente espera que tenha mais demandas de lá,
né? Aqui, embora seja um município de maior porte, um volume maior de candidatos, eu acho que a multiplicidade de municípios tende a me dar mais trabalho na 225. E município menor, esses municípios pequenos, tipo da Comarca, por exemplo, aqui de Fernandópolis, eles tendem a ser mais acirrada a campanha. Eu acho que as paixões, elas são mais acirradas nos municípios menores, né? É muito comum você ter grupos políticos bem distintos na cidade, né? E as paixões que isso gera, elas costumam trazer um pouco mais de demanda pra gente. Oxalá não seja assim e eu esteja enganado. Pois não, Samuel. Rapidamente aqui, agradecer aos nossos ouvintes, internautas que participam conosco, diretamente da capital, Newton Ribeiro, também a Madalena Santos nos ouvindo. E a pergunta é a seguinte, doutor Marcelo: qual o maior exemplo de justiça social no Brasil hoje? Puxa, é muito difícil dizer, muito difícil apontar um único exemplo, né, um maior exemplo para isso, né? Mas eu acho que tem iniciativas que merecem muito nosso aplauso, né? E eu acho que tornar a justiça célere, como tem sido uma preocupação de anos do Conselho Nacional de Justiça, né? Desde que ele começou com a emenda 45 de 2004, acelerar a tramitação dos processos, diminuir o tempo que um processo demora para ser julgado, é talvez a iniciativa mais relevante, porque velho é o conhecido, o ditado, né? De que uma justiça que tarda, ela não é justa, né? Aquelas histórias que a gente ouvia dizer de processos que demoraram décadas para ser julgados, isso não pode traduzir justiça. Então, eu acho que o mais importante, um dos fatores mais importantes foi essa busca incessante por aceleração, né, da justiça, garantir que haja decisão para os pleitos dentro de um prazo razoável. Dentro do período que o senhor já está no exercício aí do cargo de promotor de justiça, sim, o senhor já teve essa percepção de que avançamos nesse quesito de celeridade da justiça? Cabreira, eu te digo não só desse meu período como promotor de justiça, mas desde antes, quando eu na faculdade era escrevente judiciário lá na capital, eu já comecei a ver isso, porque eu me tornei escrevente em 2005 e vim trabalhando e trabalhei na segunda instância lá, trabalhava em gabinete de desembargador e eu vi as iniciativas que o CNJ fez, metas de nivelamento, dizendo que todos os tribunais precisavam, dentro de um certo ano, julgar as causas que foram distribuídas até um determinado. Eu vi isso acontecer e essa aceleração foi uma mudança muito grande, muito sensível, e eu acho que só o tempo vai nos dizer a diferença que havia do judiciário para aquela época, né, antes disso, e a diferença que houve para o judiciário depois disso. E cada vez mais, né? Hoje a gente tem ações aqui que duram 60 dias, quer dizer, você tem uma sentença criminal, por exemplo, depois de 60 dias, para um caso de réu solto, que não tem a pressa que se coloca para réu preso, é uma vitória para todos nós, né? O sujeito resolver a situação dele com uma decisão, claro que provisória, sujeita a recurso, mas ele saber que houve uma decisão para aquela questão, é uma coisa muito importante, é um valor muito grande. Bom, e a gente sabe, né, doutor, que antigamente costumávamos ver os juízes publicando até fotos de mesas entulhadas de processo para mostrar o tamanho da encrenca. Exatamente. Que estava sob a guarda dele, inclusive promotores também, porque processo que chega na mão do juiz passa pelo promotor, né? Exato. Isso foi outro fator muito importante, né? A digitalização dos processos é uma coisa muito importante, muito fácil de você acessar, você não perde mais, é muito mais fácil para você movimentar isso, né? E movimentar, eu não digo fisicamente, de tirar da minha sala e descer para a sala do juiz, ou subir para o cartório, mas você movimentar, dar os andamentos necessários, intimando as partes, permitindo. Veja, antigamente o advogado fazia carga do processo, quando tinha mais de um advogado no processo, o juiz precisava estipular quem ia receber primeiro o processo, por quantos dias ficaria com ele. Hoje não, é eletrônico, o prazo é comum, todo mundo pode entrar e acessar, né? Isso parece pequeno, mas quando você olha no global, o prazo que demorava, por exemplo, o processo sair daqui de Fernandópolis e ir para São Paulo jogar um recurso, poxa, não era todo dia que saía o carrinho aqui do fórum para levar os processos lá. Havia um tempo de espera aqui para isso acontecer, né? Como se diz, tinha que fechar o pacote de transferência. Exatamente, completar a carga, porque senão não levava. Mas temos que evoluir, né? Cabreira, os ouvintes aqui estão bem atentos ao assunto. Um dos nossos ouvintes aqui diz que sofre aí com o problema de uma ação de precatórios. Talvez seja um dos maiores problemas do Brasil hoje, né, doutor? Exatamente. A morosidade no pagamento de precatório, ela é muito grande, muito grande. E por que ela acontece? O processo é julgado, terminou, condena o ente público a te pagar. Muito bem. Está condenado, tem a certidão, gera o processo de pagamento. A grande questão é que existem muitos entes públicos, o Estado de São Paulo é um deles, o Estado de São Paulo, não estou falando de município,
que tem uma demora aí de 15, 16 anos para efetuar o pagamento. Então, assim, ó, você teve o prazo de tramitação do processo no primeiro grau, o juiz sentenciou, houve o recurso, alguém apreciou esse recurso e terminou. Gerou, terminou, quantificou. E você vai esperar 16 anos para receber, né? Vai entrar numa fila. Entra numa fila a perder de vista. Então, assim, isso é muito frustrante. Muito, muito frustrante, né? É uma coisa que a gente precisa discutir e esperar que os nossos governantes reflitam sobre isso e sobre a necessidade de saldar e quitar isso, né? Porque, via de regra, quem é credor ou é uma empresa que teve uma discussão tributária e ganhou, ou é um servidor público que teve uma questão funcional, que ganhou contra o Estado e está aí esperando, muitos deles já de idade mais avançada e que tem de esperar mais de uma década para poder receber. É uma pena. Muitos nem recebem, quem recebe são os familiares. Infelizmente é uma realidade. Doutor Marcelo, é muito bom conversar com o senhor, porque a gente vai colocando assuntos e temas que vão trazendo luz para a população. E principalmente para que alguns mitos sejam de vez erradicados da nossa cultura, né? Então sempre é muito grato tê-lo aqui no programa e a gente fica feliz de poder ter essa disponibilidade do Ministério Público, do promotor de justiça, vir ao programa, participar e oferecer esses esclarecimentos à população. Muito obrigado. Sou eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e de poder falar para a nossa população, que, como eu disse, para mim é a minha empregadora, é por quem eu venho todos os dias de manhã trabalhar. Para mim é uma satisfação, senhores. Muito obrigado.